Então, o coletivo cultural ele funcionou por muito tempo no Casarão de Zé Américo e para facilitar a logística de reunião, nós passamos a funcionar também na UNEB. A UNEB era mais centralizada, as pessoas poderiam vir, o casarão era um pouco mais distante para uma pessoa ir andando, então a gente se organizou em dois espaços culturais, o casarão e a UNEB. Na UNEB a gente fazia as reuniões e no casarão a gente fazia as atividades do coletivo. Então todas as atividades que o coletivo desenvolveu eram feitas no casarão. Então a gente fez semana de arte, a gente fez sarau, a gente fez encontro de capoeiristas, tudo isso no casarão. A ideia do coletivo era ajudar outras entidades. Aí entra a Casa da Cultura. Então, dentro do coletivo surge a ideia de reativação da Casa da Cultura. E sendo um pontapé para que outras entidades também pudessem ser ajudadas pelo coletivo. Então, o coletivo ele é um fomentador, né? Ele ajuda os artistas a realizarem seus projetos. Então, dentro do coletivo a gente conseguiu fazer lançamento de diversos livros lá no casarão, porque o artista ele vinha, procurava o coletivo e falava: eu tenho um livro, eu quero lançar, mas eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me consigam um local, consigam um som, e a gente corria atrás como coletivo e conseguia. Quando a gente coloca a questão da Casa da Cultura, a gente reativa a Casa da Cultura, aí entra a Casa da Cultura, ela vem para ser uma entidade que faça a captação formal dos recursos através dos projetos. Então, assim, se a gente olhar, o coletivo ele era uma estrutura maior, com uma finalidade de atender mais pessoas e mais entidades, e a Casa da Cultura ela fazia parte do coletivo. Então, até entre os integrantes existia uma certa dificuldade, mas na minha cabeça funcionava tranquilamente. E para mim o coletivo era algo macro, que atendia de forma mais ampla e o espaço era aberto, livre. Já a Casa da Cultura era um espaço mais restrito em que aquela diretoria iria captar recursos para desempenhar as atividades da Casa da Cultura e o coletivo também entraria nessa realização dos projetos. No final do terceiro ano da gestão foi que a Casa da Cultura começou realmente a colher alguns frutos da parte de organização burocrática e dessa questão de diretoria, alguns conflitos. A gente venceu tudo isso e no último ano a gente conseguiu uma parceria, né, já em tempos pandêmicos, né, com a empresa Docimel, que escolheu a Casa da Cultura para poder receber as doações do circuito de lives e a gente direcionar essas doações para os artistas que, por conta da pandemia, estavam necessitados. E assim foi feita essa parceria, que deu uma visibilidade grande para a Casa da Cultura. A Casa da Cultura ela passou a ser reconhecida e respeitada pelos artistas que antes tinham a visão de uma Casa da Cultura ligada ao governo e que não ligava para os artistas. Então a gente conseguiu uma parceria com a Associação dos Músicos, recém-criada, né, que aí o coletivo e a Casa da Cultura deu um apoio para essa entidade, para que eles também se situassem, e a gente fechou essa parceria, a gente conseguiu fazer esse movimento. No finalzinho desse terceiro mandato, eu também consegui tornar a Casa da Cultura ponto de cultura do governo do estado da Bahia. E por conta desse ponto de cultura, conseguimos também aprovar um edital do governo do estado para um projeto que vai sair agora, possivelmente no segundo semestre, que é a Web TV. Então, hoje a Casa da Cultura tem um material para a Web TV e vai iniciar todo um planejamento de cursos para a preparação dessa Web TV. Então,
Provisoriamente, a sede da Casa da Cultura funciona no Casarão José Américo. A gente tem essa sede até final de 2021. Depois de 2021, a gente tem que sentar novamente para avaliar se a gente vai continuar, né? Então, assim, a Casa da Cultura não tem sede, assim como o coletivo também. É um movimento que pode acontecer em qualquer lugar. A Casa da Cultura provisoriamente está no Casarão José Américo, implantando o projeto da Biblioteca Comunitária, que foi também um projeto que culminou agora com o final também da gestão. Então, a Biblioteca Comunitária ela acontece no momento em que a gente está sem atividades culturais por conta da pandemia, mas isso facilitou para que a gente conseguisse doação de livros, né? Sensibilizando as pessoas de que da importância de um município como o município de Piauí ter uma biblioteca, porque não tem uma biblioteca, e mais importante ainda, que essa biblioteca fosse uma biblioteca da comunidade. Porque se for uma biblioteca municipal, corre o risco de na próxima gestão fechar-se as portas. Sendo uma biblioteca comunitária, a gente tem a garantia de que mesmo que ela mude de local, ela continue a existir. Então, essa é a importância da implantação da biblioteca. Hoje a gente conseguiu consolidar uma forma diferente de fazer cultura em Piauí. Porque antes dessa questão da Lei Aldir Blanc, basicamente todos os municípios de interior utilizavam do recurso público para a cultura da maneira em que eles achavam ideal. Então, eu vou fazer porque eu acho que é cultura, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um encontro no bairro tal, fazer um evento no bairro tal, botar um som, botar um pula-pula. Então, o município trabalhava muito nesse sentido. E sempre naquele eixo, aniversário da cidade, festas juninas. Então, se você observar, isso não é só em Piauí, isso é em todos os municípios do interior. O dinheiro da cultura ele vai para a festa junina e para o aniversário da cidade. Acabou a cultura. Então, assim, a Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, a Lei Federal Aldir Blanc, ele vem e quebra essa política cultural interiorana. Quebra como? Quebra dizendo assim, ó, no município existem espaços culturais. No município existem atores diversos que conseguem fazer produção cultural. Então, o município perdeu a hegemonia de ser o produtor único e exclusivo das atividades culturais, depois da Lei Aldir Blanc. Então, hoje, está comprovado que tem produtores, artistas que conseguem desenvolver projetos culturais além da prefeitura. Isso está provado e a prefeitura criou mecanismos, apoiado num projeto da Aldir Blanc, do governo federal, para justificar esse investimento desse recurso. Então, se a prefeitura diz, olha, eu investi, eles produziram, o resultado foi bom, o resultado, eles conseguiram captar os recursos e utilizaram em projetos culturais, por que a prefeitura vai voltar para o método antigo? Então, abriu-se uma nova possibilidade. Então, hoje não é só festejos juninos, aniversário da cidade e um evento ali ou cá. Existe hoje também a política de editais. Então, essa possibilidade foi criada com a Aldir Blanc. E aí é que vem agora o grande desafio. Será que o município de Piauí e os demais municípios que conseguiram aplicar a lei vão colocar recursos próprios para poder os editais continuarem? Então, esse é o desafio. Esse desafio aí não é só da Casa da Cultura, não é só do coletivo cultural, não é só da associação de músicos, não é só do conselho municipal, é um desafio da sociedade piauense. Entendeu? A sociedade ela tem que buscar e dizer, olhe, o edital dos projetos foi válido e tem que acontecer todo ano. Então é isso, esse agora é o momento em que nós estamos.
Nós estamos no momento pós projetos Aldir Blanc e agora a gente quer saber se o município vai fazer o seu papel e vai colocar recursos para que todo ano tenha editais para que outros produtores participem. Esse é o desafio, que não é só do município de Piauí, é um desafio nacional para todos os municípios e estados, né? Se você olhar o governo do estado da Bahia, com a Aldir Blanc, ele criou uma gama de editais que não existiam. Então, o governo do estado ele tinha vários editais e agora ele criou uma outra faceta de editais apoiado no projeto Aldir Blanc. E os municípios que não tinham passaram a ter. Então, a luta agora é garantir que isso continue. Esse é o momento que a gente vive hoje na cultura.